O grupo ficou para falar sobre dermatomiosite e é composto por Fernanda Queiroz, Ana Isabel, Juliane e Nádia Beatriz. A dermatomiosite também pode ser chamada de dermatopoliomiosite. É uma doença inflamatória crônica de tecido conjuntivo que vai comprometer a pele e os músculos, porque vai causar uma lesão na pele e pode aprofundar tanto que chega na parte muscular. Como vemos nas fotos aí, são exemplos, de casos de dermatomiosite. Ela vai ser idiopática, ou seja, ela não tem realmente uma causa definida, uma causa estabelecida. Ela pode ter algumas causas que vão ser faladas mais na frente, sobre os fatores de risco. É uma doença autoimune, ela vai ser uma alteração autoimune, ou seja, as células de defesa do próprio organismo, eles vão atacar as células do próprio organismo. Nesse caso, elas vão atacar os músculos e vão atacar as células da pele, que vão provocar essa inflamação. Então, elas vão começar a se atacar e degenerar a pele e os músculos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a fisiopatologia da dermatomiosite. A dermatomiosite tem uma causa bastante desconhecida ainda, mas o que sabe-se é que é uma doença adquirida e alguns estudos falam que ela pode sim sofrer influências genéticas. É uma patologia que acontece de forma aguda ou de forma progressiva, e aí o paciente vai apresentando alguns sinais e alguns sintomas. E o que ela causa é uma alteração no sistema imunológico. E aí, essa alteração, ela acontece em diferentes graus, de diferentes achados clínicos, diferentes alterações biológicas. E aí, eu vi também que o aparecimento da dermatomiosite, ela pode ter associação com os antígenos de histocompatibilidade, de forma viral, pelo sistema autoimune. E aí, a dermatomiosite, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária, porém, se tem uma maior prevalência e um maior aparecimento da faixa etária dos 5 aos 14 anos. Enquanto eu estava pesquisando, eu vi também que a dermatomiosite, ela pode vir a aparecer após os 40 anos, mas como eu falei, a maior prevalência dela vai ser na faixa etária dos 5 aos 14 anos. Agora falando um pouco sobre os tipos da dermatomiosite. Bem, esses tipos eles vão se dividir em 5 e eles vão ser classificados de acordo com os critérios de Bohan e Peter. Eles vão dividir os tipos em 5, sendo o primeiro deles a dermatomiosite juvenil, o segundo a dermatomiosite primária idiopática, a terceira a dermatomiosite amiopática, a quarta dermatomiosite associada a neoplasias e a quinta a dermatomiosite associada a outras doenças do tecido conectivo. Falando agora sobre os sintomas da dermatomiosite, esses pacientes eles podem apresentar fraqueza muscular, especialmente nas regiões escapular, pélvica e cervical, de forma simétrica e com uma piora gradual. Apresentam também o aparecimento de manchas ou de pequenos caroços avermelhados na pele, principalmente nas articulações de dedos, cotovelos e joelhos, que são chamadas de sinal ou pápulas de Gottron. Também podem apresentar manchas violáceas nas pálpebras superiores, que são chamadas de heliotropo. Apresentam dor e inchaço nas articulações, febre, cansaço, dificuldade para engolir, dores no estômago, vômitos e também a perda de peso. Os pacientes com dermatomiosite podem apresentar dificuldades para fazer algumas atividades diárias, como pentear os cabelos, andar, subir escadas ou levantar de uma cadeira. Além disso, os sintomas de pele eles podem piorar com a exposição ao sol. Em casos mais graves, ou quando a dermatomiosite surge em uma associação com outras doenças autoimunes, podem ainda ser atingidos outros órgãos, como o coração, o pulmão e o rim, afetando seu funcionamento e causando complicações mais graves. Bem, existem alguns fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da dermatomiosite, e são eles: a hereditariedade, que vai ser um fator genético, alguns tipos de medicamentos, alguns gatilhos ambientais, a idade desse paciente, onde a doença ela é mais frequente em adultos entre 40 aos 60 anos de idade e já em crianças vai ser entre 5 aos 15 anos de idade, e o sexo feminino, porque a dermatomiosite ela é mais frequente em mulheres do que em homens. Existem algumas infecções que também podem desencadear na dermatomiosite, como as infecções virais, as infecções por vírus de influenza A hepatite B,
a HIV e a HTLV. Elas foram encontradas nas células musculares, mas a sua importância não é conhecida e os vírus podem desencadear em distúrbios semelhantes a animais. Outros possíveis fatores desencadeantes incluem as neoplasias e as drogas, onde a associação do câncer com dermatomiosite, menos com polimiosite, sugere que um tumor pode ser desencadeado a partir de uma resposta imunológica contra um antígeno comum presente nas células musculares. E a sua associação ocorre até 30% dos casos. Então, o diagnóstico ele pode ser feito por um dermatologista ou um reumatologista, porque se refere a uma doença crônica e uma doença cutânea. Então, geralmente assim, avalia os sintomas da miosite, né, da inflamação no músculo e dos sinais cutâneos, né, do aparecimento das erupções, das lesões na pele. E aí pode ser feito por um clínico geral, assim, né, o primeiro contato, mas ele vai encaminhar para o diagnóstico realmente ser feito por um desses dois especialistas. Vai se basear na história clínica do paciente e no exame físico para constatar realmente o que ele tem. E são feitos 3 exames mais específicos, que é teste de sangue, que eu vi que não é o mais indicado, né? O mais indicado é a biópsia muscular, para diferenciar a doença de outros tipos que podem aparecer, que têm os sintomas muito semelhantes, e a eletromiografia. Agora falando um pouco sobre o tratamento da dermatomiosite. Bem, o tratamento ele é realizado conforme as manifestações clínicas que esse paciente vai apresentar, ou seja, vai ser uma forma mais específica para a necessidade daquele paciente. E o tratamento ele vai ser feito de acordo com 3 principais grupos de medicamentos que podem ser utilizados, sendo o primeiro deles os corticoides, para diminuir o quadro de inflamação do paciente. No segundo, os imunossupressores, que eles vão ajudar a diminuir a resposta do sistema imune do paciente. E por último, pode ser utilizada outras medicações, que vai ser para o tratamento de sintomas dermatológicos. Também é importante ressaltar a importância da fisioterapia durante o tratamento da dermatomiosite, que a gente vai falar um pouco a seguir, e também algumas orientações sobre as questões dermatológicas, como por exemplo, o uso do protetor solar para evitar a progressão, né, dos quadros da inflamação da pele, prevenir, né, mais lesões recorrentes da exposição ao sol. Então, o uso de protetor solar é excepcional durante o tratamento. Durante o tratamento da dermatomiosite, para tratar especificamente a calcinose, é interessante que o paciente ele possua uma dieta específica, como por exemplo uma dieta pobre em cálcio, além de outras questões diretamente relacionadas ao cálcio para evitar essa questão, como por exemplo o uso de agentes quelantes de cálcio, como difosfanato e também hidróxido de alumínio na dieta, porque isso vai ajudar a reduzir esse fator da calcinose. Uma outra questão é que alguns dados epidemiológicos eles vão mostrar que o prognóstico da doença ele é melhor em crianças do que em adultos. Em crianças, no caso, seria a dermatomiosite juvenil. Teria um melhor prognóstico do que quando o quadro da doença é desenvolvido em adultos. E por último, quanto tempo vai durar esse tratamento? Bem, a dermatomiosite ela é uma doença crônica, ou seja, o tratamento ele vai ser mais adaptado e vai ser de forma constante. A utilização de medicamentos ela vai variar de acordo com o caso do paciente, porém, vão ser ajustadas as doses, alguns medicamentos podem ser substituídos por outros, tudo isso vai influenciar no tratamento, mas o objetivo é continuar tratando os quadros clínicos que o paciente vai apresentar. E o tratamento ele vai ser variado de acordo com o caso do paciente. E também, caso ser necessário uma retirada de um medicamento, ela vai ser de forma lenta, para que o quadro do paciente ele não volte ou que não tenha nenhuma reativação da doença. Eu vou falar agora sobre a atuação do fisioterapeuta em pacientes com dermatomiosite. E aí a atuação desse profissional ele vai ser fundamental desde o início, o aparecimento da patologia. E aí ele vai ter a função de alívio de dor, manutenção da função respiratória, para manter ou restaurar a mobilidade articular, prevenir contraturas e atrofias musculares.
E aí o fisioterapeuta, ele pode utilizar da cinesioterapia para fortalecimento muscular, alongamentos, ele pode trazer exercícios para equilíbrio, propriocepção, manutenção da postura ortostática, as transferências de peso, ele pode auxiliar também na marcha. E aí todas as estratégias do fisioterapeuta vai ser o intuito de facilitar as atividades de vida diária daquele paciente e melhorar, assim, a qualidade de vida dele.